Bom dia, boa tarde, boa noite. Talvez não sei quando você vai assistir esse vídeo aí, mas eu espero terminar ele agora. Já é o quarto capítulo, né? Da minha história sobrenatural. Tchan, 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 tchan. A história sobrenatural, depois de 27, 28 anos, o Senhor me revelou aquela visão que Ele tinha me dado e o inimigo distorceu, não é? Então nós terminamos ali onde o inimigo distorceu, onde eu estava esperando aquele homem do carro vermelho me buscar pela segunda vez, não é? Que ele disse que eu estava doente. Então eu quero dizer para vocês que a doença que eu estava, que Deus me revelou agora, a doença que eu tinha era a doença do mundo, era a doença espiritual. A doença que eu tinha é a doença de acreditar num mundo que não existia, acreditar em viver duas vidas, viver 3 vidas, 5 vidas, em várias gerações de vida da gente, acreditar que quem morreu tá lá te esperando, se você é um casal muito apaixonado, morreu. É como aquela novela que teve aí agora há pouco tempo, que teve na enchente, teve a Alma Gêmeas, né? Da tal da Alma Gêmeas. Ele me fez acreditar tudo isso aí, o inimigo. Mas Deus estava querendo me mostrar a visão. Deus estava querendo me mostrar a visão do carro, que eu estava muito doente, que ele me ia buscar. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês que aquelas entradinhas ali, que quando a porta se abria, que rangia a porta fazia bem assim, ó. Agora não tá rangindo, mas ela rangia assim, ela rangia a porta. Aqueles rangidos, aquela pulada em cima da cama, era Deus me mostrando que agora, nos tempos de hoje, já faz uns 4 anos, meus gatos, eles fazem isso. Depois que o Gilmar sai, olha o tempo que passou para a visão se concretizar. O tempo que passou. Depois que o Gilmar sai para o serviço, a porta, eles abrem a porta, ele só encosta, não chavei a porta se abre e os dois pulam em cima da cama, daquele pulo igualzinho que acontecia, e eles sobem realmente aqui nas minhas costas, os gatos sobem nas minhas costas. Então era isso que Deus estava me mostrando, que daquele tempo, né, que depende de uns 20 e poucos anos, ia acontecer isso aí com os gatos. Mas o inimigo me levou para outro lado, que era o lado sobrenatural, que é o lado do capetão mesmo, né, que estava ali me atacando. Me levou para isso aí. Isso aí eu fiquei anos até acreditando nisso aí. Acabei que eu fiquei doente espiritual, acreditando em outras vidas, né? Em outras vidas passadas. Fiquei acreditando nisso aí. Então, era os gatos realmente. Os gatos hoje, eles fazem isso desde que estão comigo. Eu não sei que idade tem a minha gata, deve ter para mais de 5 anos. O bebê deve ter uns 4 anos, talvez, o bebê, né? O filho da gata, são um casal, né? A mãe e o filho. Então, eles fazem isso aí, sabia? Todos os dias, quando o Gilmar sai para trabalhar, o Gilmar deixa a porta só encostada com trinque, ele fecha no trinque, só no chaveiro. Eles empurram a porta se abre, eles pulam na cama, faz a mesma coisa que aquelas coisas faziam, aquela visão que Deus me dava. Por isso que eu digo, nós temos que cuidar muito com as visões, nós temos que pedir para o Senhor discernimento, que às vezes o Senhor nos dá visões nem sonho, se a gente entende as coisas tudo errado, e não é nada daquilo ali, não é? Então a visão, o Senhor veio me mostrar agora que Ele queria me mostrar que daqui a algum tempo eu ia ter esses gatos, e esses gatos, eles pulam, fazem a mesma coisa que eu achava que era aquele demônio que fazia comigo, eles pulam em cima da cama, daquele baque em cima da cama ali, e eles pulam realmente nas minhas costas, e ficam sempre em cima da gente, né? Então isso aí, a visão foi revelada para mim, que eram os gatos. E aquelas corridas dos gatos à beira da cama, eles já cansaram de fazer isso aí, sabia? Cansaram de fazer, e aí eu lembrei. O Espírito Santo me fez lembrar daquela visão que eu tinha, que eu não tinha nem gato, não tinha nada, naquele tempo o Lu era pequeno, o Gilmar nem gostava de gato, porque o Gilmar não era crente, ele não gostava de gato, ele até largava os gatos longe. Ele nem gostava de gato naquela época. Então Deus me mostrou, olha só a visão, olha só o que é a visão de Deus. Ele me mostrou que depois de não sei quanto tempo, 20 anos, 20 e poucos anos por aí, eu teria, porque eu já tenho os gatos já faz algum tempo, né? Eu não poderia contar agora os 27, 28 anos, porque seria menos tempo que eu tenho meus gatos. Então, esses gatos, ele me mostrava que aquela visão que ia acontecer, mas eram os gatos que ia acontecer, que ia fazer isso aí. E o inimigo distorceu e fez eu acreditar que era ele que estava entrando ali, e me fez eu me apaixonar por tudo aquilo ali, gostar, acreditar que eu não me importaria de morrer, porque se eu morresse eu ia cuidar do Luan, e assim foi a história. E aquele homem que ia me buscar, aquele homem que eu fiquei apaixonada por ele, que sem ver o rosto,
era o nosso Pai, era Deus, era Jesus. Ele estava ali para me curar, ele veio a primeira vez, ele tentou me curar, mas aí ele viu que não dava, estava muito, a barra estava muito pesada, ele disse, eu vou voltar. E ele demorava, e eu sempre esperava por ele, sempre esperava por ele. E aí um dia ele voltou e ele me fez alguma coisa, eu não lembro o que ele me fez ali, que ele me deu algum remédio, que ele me fez. Eu sei que eu estava muito doente, sentado numa cama velhinha, uma casinha velhinha ali. Eu acho que ali ele me curou, mas ele disse que voltaria. E ele voltou para me tirar. Ele me tirou das mãos de Satanás, ele me livrou das mãos de Satanás, sabia? O Senhor era aquele carro vermelho que é com o sangue do Senhor Jesus, aquele homem bonito que eu nunca vi o rosto, era o próprio Deus, era o próprio Jesus que estava ali me resgatando, me trazendo, para me trazer de volta para casa, me trazer para cá, para onde eu estou hoje, amém? Então essa é a revelação, olha só, e eu naquele tempo o inimigo fez eu pensar uma outra história, outra coisa, porque isso ele faz com a mente da gente. É que tipo assim, a depressão, a ansiedade, acontece com isso aí, ele faz a gente pensar, e tá tudo aqui na nossa cabeça, tá tudo aqui na nossa cabeça, faz a gente pensar em coisas que não é, e a gente acredita que é, e a gente cai nesse lado de Satanás, e nós temos que vigiar muito, temos que ler a palavra, temos que orar bastante, vigiar, para que não venhamos cair. Então, como eu disse para vocês, a revelação veio agora. Aquelas entradinhas de manhã, depois que o Gilmar saía, os gatos fazem isso agora, era eles que o Senhor está me mostrando que depois de algum tempo na frente, isso aí ia acontecer para mim, era a revelação, era uma que está me mostrando, era uma visão. E há 2 vezes que aquele carro veio e ele disse que prometeu de me buscar, me cuidar, era o próprio Jesus que ia me tirar das mãos de Satanás, porque eu estava muito doente espiritual, estava doente para morrer. E ele me curou, me tirou, me fez que nem aquele homem que estava descendo na Siló, acho que era Siló, não lembro se era Siló, descendo e aí os salteadores saltearam ele, roubaram tudo ele, machucaram ele, né? E ali passaram todo mundo, passaram 2 homens, nenhum ajudou ele, mas veio um samaritano e ajudou ele. Então o samaritano, ele me ajudou, me tirou do meio do caminho e me trouxe para lugares hoje. Então essa é a visão. Tudo que aconteceu é isso aí. Se tiver alguma coisa para trás, eu faço no próximo vídeo para vocês, amém? Qualquer dúvida é só me perguntar e eu vou responder para vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês, amém? Gratidão por tudo. Compartilhe esse vídeo aí, compartilhe, vigie bastante. Compartilhe com todas as pessoas que você puder, que você goste, compartilhe, porque tem pessoas sendo enganadas. O inimigo, ele entra na nossa mente para enganar a nossa mente, fazendo nós acreditar em coisas que não existem, em coisas que não existem. Assim ele me enganou por muito tempo, o inimigo me enganou, fazendo eu acreditar em coisas que não existiam, porque o Senhor me deu uma visão, que essa visão ela iria acontecer anos depois, né? E o inimigo se aproveitou e ele me fez acreditar em outra coisa, que não era nada daquilo ali. Mas o Senhor também me deu aquela visão, né? Que ele estava me curando ali, estava cuidando de mim por 2 vezes, que ele disse que ele ia e eu esperava sempre ele, e demorou para vir, mas quando ele veio, ele me curou, me libertou e me tirou das mãos de Satanás. Ele me tirou das mãos de Satanás. Hoje eu sou livre, em nome de Jesus, amém? Eu podia cantar assim, hoje eu sou livre de verdade. Eu encontrei liberdade naquele sangue da cruz. E não importa se eu estou atrás das grades, eu tenho felicidade, pois eu aceitei Jesus. Aceita Jesus, é hora de você aceitar Jesus aí agora. É hora de você buscar a presença de Deus. Não deixe o inimigo te enganar por nada nesse mundo, por pensamento na tua cabeça, por sonhos de noite, por visões de noite. Não deixe te enganar. Peça sempre a direção de Deus, a direção de um profeta, de um pastor que possa te dar, te indicar aquele sonho, aquela visão que você teve, porque senão o inimigo vai te distorcer e vai levar para o outro lado e você vai acreditar. Eu, por anos e anos, acreditei numa coisa que não era, e por esse tempo agora, o Senhor me deu a revelação daquilo, né, das visões que Ele tinha me dado naquele tempo que eu não tinha entendido nada. Hoje eu sei, em nome de Jesus, amém? E quero ajudar muitas pessoas através desse testemunho. Eu pretendo ajudar muitas pessoas a vigiar, a cuidar daquilo que o inimigo tem botado na tua cabeça. Muitas vezes você tem sonhos, tem visões, você deita e você dorme, acaba Deus te mostrando alguma coisa no sonho. E aí o inimigo, se você não entende da palavra, não tem entendimento da palavra, assim como eu não tinha, porque eu não conhecia Jesus, não conhecia Jesus nem Deus. Então, ele se aproveitou disso aí, né? Se aproveitou e se infiltrou na minha mente, no meu coração, na minha alma.
E ali ele achou que a minha alma já era dele, mas ele se enganou. Porque o Senhor tinha sonhos para mim, tinha projetos para mim, o Senhor já havia escrito a minha história. E a minha história é a história que o Senhor fez. E ela continua sendo a história do Senhor. A primeira história que ele fez para mim, porque o Senhor já sonhava comigo antes mesmo de colocar eu no ventre da minha mãe. Ele já sonhava comigo, ele me projetou, sonhou comigo, me fez a minha história. E eu tô dentro da história do Senhor, amém? Que Deus abençoe. Eu espero que vocês tenham gostado da história. É uma história real, essa história é real, não é história de brincadeira, não é história de coisa nenhuma. É uma história verdadeira e sobrenatural. Que Deus te abençoe. Não esqueça de deixar a tua curtidinha aí e compartilhe com outras pessoas. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.